quando você entra em contato com quem você é de verdade, tá? Quando você entra, quando você, assim, assume isso para você, você fala, não, agora deu. Sabe aquele momento em que você fala, agora deu? Porque esse momento é um momento de virada, né? Muitas vezes tem que sofrer, ó, tem que, né, ralar na ostra para você tomar uma decisão, realmente falar, agora deu, né? E aí você resolve realmente olhar para dentro de você e falar, não, agora eu vou dar um jeito nisso. Nesse momento, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no quartinho fechado que você tem aí dentro, né? E aí o que que você vai fazer? Você vai observar o que tem ali dentro. Então você tem um tapete cheio de coisa podre embaixo, um armário cheio de coisa guardada, você tem uma prateleira cheia de coisas, cheia de troféus, né? Cheia de talentos, cheia de qualidades suas, e ao mesmo tempo você tem um monte de fraqueza ali também. Tudo isso faz parte de quem você é. E você é especial com tudo isso. Isso é importante de perceber. Você não seria você se essa salinha não tivesse aí. O que você não pode é ignorar a salinha guardada, fechada, e fingir que nada está acontecendo, que não tem nada lá dentro. Porque quando você ignora essa salinha, se nessa salinha estão guardadas suas fraquezas, os seus valores e os seus talentos, as suas dores, né? Mas estão guardados os seus talentos, estão guardadas as suas qualidades, os seus valores, o que que acontece? Se você não entra nessa sala, você não sabe quem você é. Então você não sabe do que você é capaz de verdade. Você não se dá, você não se dá a oportunidade de fazer as coisas e ver como você é capaz de fazer elas. Você não percebe o seu potencial real, porque você não entra na salinha. E tá na hora de entrar na salinha. Gente, todo mundo agora vai entrar na salinha. Vocês estão aqui, vocês vão ter que entrar na salinha, certo? Vamos combinar? Todo mundo vai entrar na salinha. Só que a gente vai entrar na salinha de que jeito? Sofrendo? Não, a gente vai entrar na salinha rindo. Rindo. Porque quando a gente ri, quando a gente brinca, quando a gente está alegre, leve, a gente consegue olhar para essas coisas que estão guardadas lá, as que não são muito boas, e a gente consegue lidar com elas sem se envolver. Percebe a diferença do que eu estou falando? Por isso que a conexão com a alegria é tão importante, porque a alegria torna tudo isso que a gente coloca, ai meu Deus, eu estou sofrendo porque a pessoa fez isso comigo, ou porque eu fiz isso com a pessoa. Então, todo esse dramalhão mexicano que você está vivendo, você vai ver que não precisa ser desse jeito, entendeu? Não precisa ter tudo isso envolvido. É uma questão de você entrar na salinha, sentar ali e falar: tá, então vamos ver o que tem aqui. Eu tenho essa dor, eu tenho essa mágoa, eu tenho essa dificuldade, essa fraqueza, mas eu também tenho esse valor, eu tenho esses talentos, né? Você começar a olhar e reconhecer o que tem lá dentro, de bom e de ruim. Só que totalmente num lugar de observador, observadora. Quando você entende que existem valores, você percebe que existem valores muito importantes ali, que é tudo aquilo que eu sempre falo. É, o que é inegociável para você, coisas que você não admite, entendeu? E coisas das quais você não abre mão. Esses valores inegociáveis precisam ficar muito claros para você poder nortear o teu caminho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não consigo aceitar que uma pessoa maltrate um animal. Isso é um valor inegociável para mim. Então, eu defendo isso dentro de mim. Isso é uma coisa que eu sei que é um valor meu. Eu estou dando um exemplo, tá? Você tem que descobrir quais são os seus valores inegociáveis, coisas que você não abre mão, coisas que você não admite. Você tem que ter isso muito certo para você, porque isso vai
ajudar você a colocar um limite saudável na sua vida. E as pessoas que não corresponderem a esse limite que você tem, não, ou tentarem passar desse limite, você já sabe que, opa, essa pessoa não serve para mim, entende? Isso precisa ficar muito claro, porque em relacionamento, por exemplo, o que, que acontece? O maior problema é que você se envolve com uma pessoa que tem várias coisas ali que não batem com o que você acredita, com seus valores, mas porque você não quer ficar sozinha, você cata qualquer um e depois, ó, né? Super bem. Se dá super bem nesse relacionamento, né? Então, não é só em relacionamento. Eu tô falando isso pela tua vida inteira. Você tem que saber o que, que te norteia, né? E você tem valores que são super importantes para você seguir para onde você tem que ir, gente. Isso é muito importante perceber. Então, sabe, você tem que olhar quais são os seus valores e quais são as suas vontades, quais são os seus talentos, né? O que, que você tem de bom, né? Porque a gente só olha porque tem de ruim. Já parou para pensar? Quando você pensa em olhar para dentro, você só acha que vai ver as coisas ruins. Só que não, você tem coisas boas. Então você precisa identificar o que você tem de bom, gente. Escrever mesmo. Pega um dia, entra na salinha e coloca tudo que você tem de bom, todos os valores. Sério mesmo, escrevam isso. Escrevam isso porque vai ajudar vocês na imersão, tá? Nas aulas de imersão. Os valores que você tem aí. Escreve quais são os talentos que você tem, as suas qualidades. Escreve mesmo, você precisa reconhecer isso. Parece uma coisa simples, mas não é uma coisa boba. Não é, gente. A gente não reconhece o que a gente tem de bom. Vocês precisam treinar isso, certo? Então, no momento em que você percebe que você tem tudo isso de bom e que você tem vontades reais, tem coisas que você realmente quer fazer, vai ficar mais fácil para você perceber o que você não quer, né? Fica mais fácil perceber o que você não quer e o que você não é. Percebe? O que você não é. Então, quando você percebe o que você não é, aí você consegue olhar para as coisas mal resolvidas do seu passado e aí tem né, a grande frase libertadora que é: naquele momento que aconteceu aquela situação difícil, aquela situação que você não consegue largar, que você não desapega, ou que você não resolveu, seja lá o que for, naquele momento, seja em qualquer idade em que você passou por aquilo, você fez o melhor que sabia fazer. Ponto final. Não tinha como você agir de outra forma. Você não tinha condições. Você acha justo ficar, sabe, sofrendo, né, se sentindo um cocô, porque você não agiu do jeito que hoje, com a cabeça que você agiria? Não tem lógica. Tudo que você fez o que tinha que fazer, com o que você tinha de condição e tá tudo certo. Quando você olha para essas questões que são difíceis e consegue de verdade falar isso, você está assim já meio passo para frente na tua libertação de tudo isso. Porque não existe erro ou culpa quando a gente está lidando, né? Nesse lugar em que eu estou aqui. Claro que existe erro, um certo limite de erro e culpa, tá? Existe num outro contexto. Mas aqui, nesse momento em que você está olhando para as suas questões mal resolvidas, tá tudo certo. Todas essas questões fizeram você ser e estar onde você está. E precisava ser assim. Agora, com a cabeça que você tem, é óbvio que você vai olhar para tudo isso e vai falar: nossa, por que, que eu agi assim? Por que eu falei isso? Eu podia ter feito de outro jeito. Sim, porque você não é mais a mesma pessoa. A gente não é, ninguém aqui é a mesma pessoa que era quando começou a live. Sabe? A gente muda, graças a Deus. Nós somos mutantes, né?
metamorfoses ambulantes, nós somos, e ainda bem. Então, esse é um passo importante, olhar para as coisas que aconteceram ali, que estão mal resolvidas, e nesse tom, né, de alegria, de leveza, olhar para essas coisas e falar: eu fiz o melhor que eu sabia fazer na época, não tinha como ser diferente, ok, beleza, isso vai te ajudar.